Olá, bom dia! Os espaços públicos são aqueles de uso comum e que pertencem a todos os cidadãos. Mas com o aumento da violência, a população prefere se isolar dentro de casa e o que vemos são espaços abandonados, mal utilizados e entregues ao vandalismo. O poder público, por sua vez, parece não dar importância para esses espaços de socialização e o resultado é o que temos cidades mal cuidadas. O Diálogo Plural de hoje vai falar sobre a mal utilização dos espaços públicos. E para isso, vamos conversar com o professor Lerson Maia, mestre em Educação, pesquisador da área de lazer e qualidade de vida. E com Sandro Pimentel, formado em Gestão Pública, mestre em Estudos Urbanos e Regionais pela UFRN e vereador aqui da nossa cidade de Natal. Para eles eu dou o meu bom dia de hoje. Sandro, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso Diálogo Plural. Professor, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu vou começar com o convidado, né, de hoje. Professor, para esclarecer, né, a gente sempre pega aqui no Diálogo Plural sempre alguma coisa muito básica para que quem está em casa comece a entender, de fato, as diferenças, né, para poder começar a falar, de repente, sobre o assunto. E para esclarecer o grande público, o que são os espaços públicos e qual é a função? E o que é que diferencia os espaços públicos dos espaços privados? Bom dia, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E também parabenizo a pauta, né, que é um assunto bastante pertinente que, infelizmente, a maioria da população não ainda se tocou, né, para discutir esse assunto. E aí, em busca de uma construção de um conceito de espaço público, segue muito o raciocínio da sua fala no início, né? O espaço público são esses espaços comuns, de uso comum, em tese, né, de acesso a todos os cidadãos, né, mas que, infelizmente, nós sabemos que isso não acontece. Os espaços públicos eles são construídos buscando atender às demandas das políticas públicas. Então, você tem os espaços públicos de mobilidade urbana, que seriam as ruas, as calçadas, as estradas. Você tem os espaços públicos de demandas de educação, que seria a escola, a creche, né, a universidade. Você tem os espaços públicos, né, de saúde, que seria a UPA, postos de saúde, os hospitais. E a grande diferença que existe do espaço público para o espaço privado seria a questão do acesso, né? Já visto que o espaço público, ele em tese, né, seria de acesso a toda a população, independente da classe social, independente do poder econômico. Já os espaços privados exigem, né, um pagamento, exigem um ingresso, existe um tipo de seleção para adentrar esses espaços. Sandro, e me fala como os espaços públicos são regulados, né? Especialmente para você que está lá na Câmara, sabe como é que isso funciona, né? Como é essa regulamentação e como é que está, né, a situação dos nossos espaços públicos hoje em dia? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez no Diálogo Plural, o programa que é da minha entidade, do meu sindicato, um programa que foi criado quando eu estava na gestão do sindicato. Eu tenho muito orgulho de estar aqui nesse momento, é um motivo de muita lisonja para mim. Parabéns pela qualidade do programa que tem sido colocado desde sempre. Os espaços públicos em Natal, eles sofrem um abandono muito grande. Você fez na sua abertura falando da questão da segurança, as pessoas não vão e tal. E é isso mesmo, elas vão porque lhes faltam atrativos. O que é que eu vou ver numa praça suja, cheia de lixo, escura e abandonada? Pedir para ser assaltado. É verdade. Eu não sou tão velho, eu tenho 51 anos, completei agora, mas eu sou de uma época que a gente ia para a praça namorar, né, professor? Acho que o senhor é dessa época também, né? A gente ia para a praça namorar. Agora você vai para a praça namorar como? Você vai fazer o quê lá na praça, verdade, né? Então, falta essa estrutura. Então, o abandono do poder público, você vai numa quadra, as quadras com os alambrados todos quebrados, o piso danificado, as escolas, que também são as escolas públicas, que são espaços públicos, né? Que tem quadras de esporte, que tem mini parques e tal, muitas vezes não abrem para a população. Não é? Então, são espaços, alguns desses espaços são subutilizados
e alguns outros espaços sofrem um desleixo por parte do poder público. E acaba que quando a população ela não se educa para isso, para cuidar também, né? E a gente escuta... Manter aquilo que, né? que Porque foi feito, né? Você ouve muito, né? As pessoas falarem, não, eu vou quebrar porque isso não é meu, isso é público. E está quebrando o que é seu, né, professor? Porque é o nosso salário, é o nosso imposto que está ali. Cada banquinho de praça daquele, cada lâmpada, é o nosso dinheiro. Então, se a gente não usa bem, vai ser reposto e acaba que deveria estar sendo utilizado para outra coisa útil também e não está. Então, a gente tem discutido isso, inclusive, recentemente a gente discutiu uma legislação que trata deste assunto no sentido de trazer penalidade às pessoas que utilizarem mal. Agora, as pessoas têm que utilizarem bem, mas o poder público tem que oferecer as condições necessárias e devidas. É justamente isso que é um gancho da próxima pergunta, que, Sandro, se você quiser complementar, fique bastante à vontade, é que recentemente a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Natal aprovou um projeto que proíbe e pune quem pichar ou depredar bens públicos na capital. Como é que você vê isso, né? Uma vez que muitos espaços estão depredados não pelos cidadãos, estão, como o Sandro bem falou, abandonados, né? E de repente chega alguém e se aproveita daquele espaço que já está, de uma certa forma, abandonado. Como é que você vê isso? Continuando sua linha de raciocínio, a depredação, né, a população fazer mau uso de um espaço público decorre muito mais dessa ausência do poder público. Os estudos demonstram que o importante não é só construir um equipamento, né, quer seja de lazer, de esporte, de cultura, ou educacional, ou de saúde. Além dessa construção, você tem que ter a manutenção e você tem que ter a animação desse espaço, você tem que ter esse espaço funcionando plenamente. Vamos dar aqui um exemplo bem próximo nosso aqui de Natal, né? Você tem hoje os principais teatros de Natal fechados há muito tempo. O Sandoval Vanderlei no Alecrim, o Teatro Alberto Maranhão na Ribeira. Você tem um espaço lá na Zona Norte, o José Figueiredo, também praticamente fechado. Então, esse desuso, né, termina a própria população percebendo que ele não está tendo utilidade nenhuma e termina causando essa depredação. A minha preocupação na legislação dessa depredação é se realmente ela vem para atender esse tipo de situação ou se já vem no sentido de judicializar os movimentos sociais que, nessas mobilizações que vêm ocorrendo recentemente no Brasil, né, termina causando alguns dessas depredações. E aí a gente tem que diferenciar uma da outra, né? O espaço público que é mal utilizado, como o próprio vereador falou, você chega hoje em várias comunidades de Natal. Natal é uma cidade que proporcionalmente tem uma boa quantidade de equipamentos, principalmente de esportes, quadras, campos de futebol, mas que infelizmente não tem políticas públicas que atendam à demanda da população. E aí termina o campo de futebol do bairro sendo mais conhecido como Maconhão do que propriamente o campo de prática esportiva. Você encontra uma quadra de esporte num bairro que, pelo abandono que ela está, por não ter políticas públicas, se você questionar alguém de uma Secretaria de Esporte e Lazer do nosso município, não existe uma política pública que atenda a população. As quadras ficam ao relento e a população é quem usa, dependendo da sua forma de auto-organização. Se for uma comunidade muito mais organizada, se usa aquele equipamento de uma melhor maneira. Se for uma comunidade que não tem esse senso de auto-organização, termina se depredando muito mais. Então, assim, a depredação ela ocorre muito mais por ausência do poder público do que propriamente a má intenção do cidadão. Professor, a gente vai continuar falando sobre isso no segundo bloco. Eu vou pedir para o Sandro para a gente continuar também complementar sobre esse assunto, que a gente vê aí várias inaugurações, né, de espaços com grande pompa e circunstância e hoje a gente não vê uso algum, né? Tá lá realmente entregue às moscas e às baratas e a gente quer falar sobre isso também. Você que quer continuar falando sobre esse assunto, fique atento que daqui a pouco a gente volta a falar sobre espaços públicos, nosso tema de hoje. Fique aí um minuto, não sai. Voltamos
Voltamos com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a má utilização dos espaços públicos, com a presença de Lerson Maia, mestre em educação e pesquisador da área de lazer e qualidade de vida, e com Sandro Pimentel, formado em gestão pública, mestre em estudos urbanos e regionais pela UFRN e vereador de Natal. Em alguns bairros da cidade, por exemplo, a própria população toma a iniciativa de cuidar dos espaços. É o caso do projeto Amigos da Praça, que atua no bairro de Capim Macio, realizando ali a manutenção. Assista agora na matéria de Ricardo Crust. Participação e pertencimento são palavras que apontam caminhos para que a ocupação dos espaços públicos contribuam com o desenvolvimento das cidades. É o caso das praças, que infelizmente nos últimos anos, em função da violência, depredação e do modo de vida da população, vem perdendo seu uso como espaço de convivência e socialização. Em Capim Macio, o projeto Amigos da Praça, uma ação que surgiu visando conservar e dar uso a esse ambiente no bairro, tem conseguido mudar essa realidade. Conversamos com o escritor Eugênio Rangel, morador do bairro, que atua na preservação da praça. Eu resido aqui na comunidade há muito tempo, mais de 20 anos, e a gente percebendo que essa praça, um espaço tão bonito, precisava assim de um grupo de pessoas para cuidar. Nós sabemos que o poder público é muito carente nessa parte de conservação. Por exemplo, eu disponho de máquinas para cortar grama e tal. A igreja nos fornece a energia elétrica e de vez em quando a gente contrata alguém, ou eu mesmo estando disponível, não tenho problema nenhum, já limpei muito e continuarei limpando. Junto com tantas outras pessoas que estão assim empenhadas em manter essa praça assim muito boa. Espaços públicos são ambientes importantes em qualquer bairro. São locais de discussão, de troca de ideias, comércio e lazer. Eugênio nos conta a importância de ocupar esses espaços e os resultados alcançados. Eu sempre tenho esperança, sabe? No nosso caso aqui, nós temos a igreja que atrai gente aqui de toda a nossa região, em todos os bairros da cidade. Mas, além disso, nós temos pessoas que caminham aqui a partir das 3h30, 4 horas da manhã. Nós temos esse espaço muito bom aí da Academia da Terceira Idade. Nós temos também esse Parque das Crianças, que você olhando, você vê que ele tem uma conservação boa, não é? Graças a esse empenho da comunidade. Nós conseguimos, junto à prefeitura, ter um senhor que está vindo aqui da Urbana, passa algumas horas, nos ajudando. Mas, independente disso, essa praça vai continuar por muito tempo, assim, com essa imagem de uma das melhores praças de Natal. Nós entramos em contato com a Censur para se posicionar sobre os problemas existentes nesses espaços, mas não tivemos retorno em função da troca recente de secretário. Sandro, era mais ou menos isso que a gente estava falando no bloco anterior, né? Isso aí que a gente viu na matéria, no caso, seria que a população deveria manter aquilo que o poder público faz. Sim. E não refazer ou consertar problemas que são de ossada, né, do poder público. E, historicamente, as cidades se urbanizavam em torno das praças, né, como você me falou desse namoro aí nas praças, levar as crianças na praça, né, que eram aqueles espaços de lazer e socialização. O que afastou a população desses espaços, Sandro, na tua opinião? Um conjunto de fatores. Esses espaços, eles acabam... Eles têm muitos problemas. Tem espaços que são terceirizados, né? As pessoas acham que aquele campo de futebol, aquela quadra, aquele local ali é dela e ela sobrevive daquilo, ela vende e loteia, literalmente, o que é proibido por lei. O espaço é público. Tem como denunciar, Sandro? Tem, então eu já fiz audiência pública, inclusive, sofri ameaça por causa disso, porque as pessoas vivem daquilo há décadas e cada uma delas ali tem um padrinho político, sim, não é? Porque na época da campanha eles passam a ser liderança, na época da campanha consegue 10, 20, 50, 100 votos, então tem um padrinho. Aí o poder público faz de conta que não vê, faz de conta mesmo, faz de conta que não vê, as coisas vão acontecendo aí. Tem equipamentos públicos que são construídos em locais onde a população não quer.
o gestor municipal, ele tem que ouvir a população. Aqui nós queremos construir uma praça, o que é que vocês acham? Simplesmente coloca uma praça, simplesmente coloca a academia de terceira idade. Um monte de academia em Natal que estão jogadas dentro do matagal. É verdade. Em compensação, tem outros locais que as pessoas querem academia, querem aquele lazer e não tem. Não tem. Não é? Então, de fato, é uma situação complexa demais. Eu vi a reportagem excelente, quero parabenizar as pessoas que cuidam, mas a gente não pode esquecer da obrigação do poder público. O poder público tem a obrigação de ter um agente lá, de ter alguém limpando, cuidando, fazendo a manutenção. E é óbvio que essa manutenção, esse cuidado deve ser compartilhado, né? Então, são diversos problemas que giram em torno disso. Tudo isso aliado a falta de uso, a falta de manutenção e a insegurança, além disso, a tecnologia também, porque tira muita gente de casa. Estava falando da questão do namoro, hoje em dia você namora pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo telefone, né? Eu sou da época que não tinha nada disso, então... Não tinha que ir para a praça, quando muito era uma ficha de orelhão, então tinha que ir para a praça, ou então fazer bilhete, né? Então agora a tecnologia, acho que você já se pegou assim, está em casa e está falando com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, com seu namorado, um num quarto e outro na sala. Verdade. Então, isso também afasta. Mas, se você tem os locais públicos com atrativos, as pessoas irão. Se Natal começar a fazer grandes festivais de todas as áreas, de teatro, de dança, de canto, de apresentação de artes marciais, etc., etc., começar a fazer festivais com premiações anuais, trimestrais, semestrais, e ocupar essas praças, as pessoas vão para ali. Já viu na grande mídia também vários espaços aqui em Natal mesmo, o Parque da Cidade, por exemplo. Sim. Muitas pessoas que tentaram começar a utilizar aquilo ali, mas com medo do matagal que começou a crescer e tudo mais, foram se afastando. Fica perigoso, né? As pessoas temem aí. Exatamente. Professor, qual a importância de termos espaços de convivência coletiva nas cidades, em especial em cada bairro, por exemplo? A importância já, né, tanto o Sandro, né, como o próprio você já comentou sobre essa importância e a necessidade, porque assim, esses espaços são os espaços onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas interagem, onde as pessoas compartilham cultura, compartilham conhecimento, compartilham sentimentos. E aí o poder público, né, negar isso à população, a população fica aleijada de um direito social, né, que pertence a todos nós. E Natal tem característica bastante interessante. Você vê os espaços públicos de Natal, os parques de Natal. Você tem o Bosque dos Namorados, né, Parque das Dunas, localizado numa região de difícil acesso à população, praticamente uma linha de ônibus que tem acesso àquele local. Se paga uma taxa que aparentemente é simbólica de R$1, mas essa taxa dificulta o acesso da população. Não é simplesmente entrar, né? Não é simplesmente entrar. Você tem a Cidade da Criança, que geograficamente é outro espaço de difícil acesso da população. Você tem o Bosque das Mangueiras, que também não tem circulação de ônibus. Então, assim, são espaços que estrategicamente planejados para determinado segmento social. Enquanto isso, a comunidade da periferia tem espaços públicos abandonados. Como eu falei no primeiro bloco, você tem o espaço cultural da Zona Norte do Panatis, praticamente abandonado. Você tem o Gesé Figueiredo lá entre Grão-Moré e Pajuçara, também praticamente abandonado. As praças, nós vimos aí na reportagem, né, o abandono que tem. Então, você realmente negar isso à população, você está negando um espaço de convivência, de troca de experiências, e isso é muito ruim para a cidade, porque a ideia do pertencimento se dá a partir do momento que você conversa com viver na cidade. Se as pessoas continuarem a somente se trancar em casa, e os estudos do lazer vêm demonstrando isso, cada vez mais, né, a própria tecnologia e juntamente com a violência vem fazendo as pessoas deixarem de usufruir do convívio coletivo em espaços públicos para conviver no ambiente privado que é a casa. A gente vai continuar a falar sobre esse assunto no terceiro bloco, que é espaços públicos, o nosso tema de hoje. Fica aí 1 minuto, a gente já volta. Voltamos com o Diálogo Plural de hoje no nosso último bloco, que conversa sobre a utilização dos espaços públicos, com a presença de Lerson Maia, mestre em Educação e pesquisador da área de Lazer e Qualidade de Vida, e com Sandro Pimentel, formado em Gestão Pública, mestre em Estudos Urbanos e Regionais pela UFRN e vereador de Natal. Então vamos lá, gente, para o nosso último bloco, tentar esclarecer um pouco para quem está em casa como usar devidamente os espaços públicos, né? Que como já está dizendo, é nosso e a gente tem direito a usar isso, né?
como isso que acontece comigo, como a gente estava conversando aqui no intervalo. Praias, praças, ruas e calçadas são bens de uso público, mas a falta de fiscalização acaba contribuindo para que cada vez mais empresários, ambulantes e flanelinhas se apropriem desses espaços em benefício próprio. O Sandro falou sobre isso no bloco passado. Não seria essa uma forma de privatização do espaço público, Lerson? Verdade. Como o próprio vereador falou, há uma relação muito promíscua do poder público com esses agentes sociais que terminam privatizando o espaço público. Você, ao andar um pouco em Natal, além, né, dessa dificuldade de mobilidade nas calçadas, principalmente nas regiões centrais, né, com a questão do camelô, você tem o uso abusivo de canteiros com espaços sendo privatizados, bares, restaurantes, churrasquinhos Sim. e tudo mais. Você vai para as quadras de esporte. Hoje, a grande maioria dos espaços esportivos da cidade são privatizados por essas ditas lideranças comunitárias que, alegando falta de repasse da prefeitura e ausência do poder público de manutenção, termina cobrando taxas para que a população use, e aí você termina... Todo mundo acaba virando turista, né? Turista e tendo que pagar um espaço que ainda nem é de uma qualidade tão boa, mas mesmo assim, para usar uma quadra, para usar um campo, para usar um determinado espaço público, você termina tendo que pagar para ter acesso a isso, que isso aí é algo bastante realmente prejudicial à população, e que a população muitas vezes se acha isso na naturalidade, normal. O ruim é isso, a população se acomodar e achar que isso é o comum, isso é o normal, isso acontece porque tem que acontecer, e não reivindica um direito que é seu de usar o espaço público da melhor maneira possível, sem necessidade de cobrar taxa nenhuma. Sandro, o Centro Histórico de Natal foi tombado pelo IPHAN em 2010, mas é visível ali o abandono de ruas e prédios, né? Como é feita a manutenção desses espaços? Por exemplo, eu me casei ali na primeira catedral, por exemplo. Sim. E foi toda uma estrutura de segurança, de tudo, porque já avisaram para a gente antes que era muito perigoso ali. Como é que está sendo essa situação? A gente vê propagandas, né, pedindo até ajuda da população para cuidar daquilo tudo. Como é que está sendo feita a fiscalização ali em cima? Pior é que não está sendo feito. Não está sendo feito, né? Não está sendo feito, porque, infelizmente, o poder público, eles têm outras prioridades. E as prioridades, em geral, não são as prioridades a partir das necessidades da população. Nós temos um problema, quando você fala em centro histórico, chama uma dor no coração. É verdade. A gente tem um problema no tocante à preservação da história e da cultura do nosso município. Nós temos cidades no país que as pessoas vão para conhecer a história, aquela preservação, o que foi aquilo ali. E aí tem todo um cenário por trás daquilo. Você vê, centro histórico, eu não vou nem falar do centro histórico, vou falar... o Forte dos Reis Magos. Que voltou agora para as mãos do governo. Pois tem algo mais histórico e mais simbólico e mais importante do que aquele Natal. Está completamente a ruínas, completamente abandonado. Você vê, o professor estava falando aqui, tocou no assunto do Teatro Sandoval Vanderlei. O prefeito está propondo demolir, derrubar, ou seja, você já não tem o que tem, né? Perdemos no grandes shopping. Espetáculos aqui porque não temos um espaço digno. O Hotel Reis Magos, quantas autoridades, chefe de Estado, o Hotel Reis Magos foi encarregado para mudar o nome da praia, as pessoas, Praia dos Artistas. E ali é Praia do Meio, né? Porque abrigava muitos artistas, agora está para ser demolido também. Então, infelizmente, a preservação histórica, o centro histórico é completamente abandonado. A prefeitura alega que não tem condição de fazer monitoramento, não tem condição de fiscalizar, não tem condição de fazer manutenção, não tem condição de nada. Mas aí eu pergunto, no final de 2016 agora, no período de Réveillon, a prefeitura gastou R$1.025.000 com foguetão, só com foguetão, ou seja, para durar 10 minutos, 15, meia hora que seja, né? Ou seja, esse recurso não poderia ser muito melhor utilizado com a fiscalização, com o aprimoramento, com a manutenção dos espaços públicos, com o cuidado com o patrimônio histórico, né? O patrimônio histórico é um ponto turístico, né? É um centro turístico da cidade, acaba que afasta, porque as pessoas... Natal, né? Sim, mas uma cidade as pessoas não vão mais. Turístico gigante, elas não vão, porque sabe, se for, primeiro vai ver o quê? Segundo, vai entrar com um relógio ou um celular e vai sair sem. Ou
quando sai bem na fita, que sai com a vida, né? É verdade. Então, é um abandono, de fato, muito grande, e isso aí é porque não tem, de fato, a priorização. Quem faz gestão com prioridade. Infelizmente, patrimônio histórico não é prioridade na gestão do atual prefeito. É verdade. Professor, as duas unidades do IFRN Cidade Alta ocupam 2 prédios históricos restaurados. Esse processo se deu na sua administração, né? Fala um pouco para a gente dessa experiência e da importância de dar uso a esses espaços, né? Antes de responder a sua pergunta, eu só peço assim, a população que visitem uma praça super importante para a história de Natal e ver o abandono que ela está, que reflete realmente isso que o senhor está falando e a visão da prefeitura sobre o patrimônio público, que é a Praça da Bica, ali ao lado da Coserne, que é uma praça histórica para a cidade, importante para a cidade, mas que fica totalmente abandonada. É verdade. Realmente eu tive essa experiência de estar na gestão nesses 2 momentos. São 2 prédios lindíssimos. Aquele da Rio Branco, que muita gente conhece pela questão do acesso, de ser uma das avenidas principais da cidade. Era um prédio que estava praticamente também abandonado, em ruínas, com a convivência de alguns artistas que ocupavam aquele espaço. E após uma negociação com a universidade, o Instituto teve de volta aquele prédio, que era um prédio histórico também, que fazia parte da história do Instituto. E nós tivemos o privilégio de ser gestor durante 7, 8 anos, e que conseguimos fazer que o prédio, porque assim, a importância da restauração de um prédio histórico não é só a restauração, é o uso, é você fazer aquele prédio ter vida com pessoas e não somente com arquitetura. E foi isso que nós conseguimos fazer no prédio da Cidade Alta, onde se teve projetos para pessoas em situações de rua, moradores em situação de rua, pessoal de CAPS, do CRAS, a população do Paço da Pátria, de Mãe Luísa. Então, se você... a gente entendia que aquele prédio não é somente dos alunos que têm o privilégio de passar no exame de seleção e de nós servidores, mas sim da comunidade. E aí aquele espaço, durante esses 7, 8 anos da nossa gestão, realmente foi um espaço da comunidade, que era aberto à comunidade de domingo a domingo, para que realmente um prédio histórico e que passou pelo processo de restauração não ficasse somente ser visto e ser olhado, mas ser vivenciado e ter a ideia do pertencimento. A outra experiência foi outra experiência fantástica, apesar da dificuldade que é você fazer uma restauração de um prédio histórico, com as legislações que o IFAM tem, mas conseguimos dar um bom uso. Era um prédio também importantíssimo para a história da cidade, importantíssimo para a história da rede ferroviária no Brasil, que era a Rotunda, que era uma antiga oficina de trem e que estava abandonada, que estava em ruínas, e nós conseguimos dar uso à população, né, da cidade de Natal. Espero que a gestão, né, que está lá agora faça também desse uso para que a população das Rocas, do entorno, não se sinta estranho a ele. Porque é ruim de um prédio público que chega a uma comunidade como as Rocas, que historicamente é uma comunidade abandonada das políticas públicas, é que a população se sinta que tem acesso àquele espaço. E, infelizmente, muitas vezes não se tem. Se constrói um prédio lindíssimo, se faz uma restauração de um prédio e a população passa, no máximo, na calçada. Professor, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Seja bem-vindo em outros momentos para falar mais sobre esse assunto, sobre outros assuntos também. Sandro, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no Diálogo Plural. Espero que esse assunto, né, que a gente consiga realmente na prática modificar um pouco essa realidade, né? E se você de casa quiser mais informações e quiser debater sobre esse assunto, entre nas nossas redes sociais, as nossas atualizações no Twitter, o @SintestRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. A vocês um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.